Olá, pessoal, boa noite. Hoje nós vamos dar sequência então à disciplina de homeopatia. Eu vou falar um pouquinho mais sobre a parte conceitual, né, de homeopatia, antes da gente começar a entrar na parte farmacotécnica. Eu vi ali no grupo, né, do WhatsApp, vocês estão com bastante dúvida em algumas partes da farmacotécnica e prescrição, CH, vocês vão começar a entender isso agora nessas próximas aulas, tá? Hoje eu já vou deixar um pouco é, mais fundamentado isso para vocês conseguirem compreender como que é feita essa prescrição, como que trabalha e podem ir colocando lá no grupo. Eu fiquei bem feliz aí pela conversa que vocês estão tendo, a interação entre os alunos, eu achei bem bacana, tá? E aí a gente vai conversando por lá também, eu vou respondendo. Bom, o que nós vamos falar hoje? Sobre os 4 pilares da doutrina homeopática. Né? Então, isso é o suporte. Né? Esses 4 pilares são, como o nome mesmo fala, é a base, né, de sustentação da filosofia homeopática. E quais são eles? Tá? Então, o primeiro que eu tenho aí, ó, lei dos semelhantes. Sempre lembra, a homeopatia trabalha com semelhantes. A gente vem martelando sobre isso em todas as aulas aí, né? Experimentação no homem são. Então, a experimentação de uma nova substância é feita num homem saudável, né? Que não apresenta nenhuma patologia aí, tá? Nós vamos comentar sobre cada um desses pilares. Doses mínimas e dinamizadas, tá? Então, vamos entender o que aconteceu aí para chegar nessas doses mínimas, tá? E o medicamento único. Esse daqui, pessoal, ó, quem imprime material aí pode até grifar, tá? Esse medicamento único tem até uma atividade que eu vou deixar lá para vocês falarem aí quais são as escolas homeopáticas, só para vocês entenderem, tá? Mas o medicamento único foi proposto por Hahnemann, mas hoje nós temos alguns médicos que trabalham aí de formas diferentes, tá? Então, nós vamos ver sobre esses 4 pilares. Vou sair aqui de cima do texto, que agora a câmera tá funcionando, né? Bom, a lei dos semelhantes, né? Então, a lei dos semelhantes, ela está descrita lá no Organon, que é o livro que Hahnemann escreveu, né? Sendo aí considerado uma das bíblias aí da homeopatia, tá? Então, olha só. Uma afecção dinâmica mais fraca é destruída permanentemente no organismo vivo por outra mais forte, tá? Se esta última for muito semelhante àquela em sua manifestação. Então, essa frase é o que suporta aí a lei dos semelhantes. O que ele quer dizer? Tá? Que a cura acontecerá quando a doença natural for vencida pela artificial, né? Quando a doença provocada pelo medicamento for semelhante à doença apresentada pelo doente. Vou voltar aqui. Então prestem atenção nessa situação, que é uma das mais importantes. Eu já expliquei isso várias vezes, né? Então vamos supor eu estou com uma patologia e essa patologia está me levando a sintomas como dor de cabeça, como coriza, né? Como febre, por exemplo. O que eu vou fazer? Né? Então eu estou apresentando isso. O medicamento homeopático ele trabalha como? Nós vamos pegar uma substância que vai provocar os mesmos sintomas, né, no paciente, só que nós vamos dar esse medicamento diluído para o paciente, tá? Porque senão, para não ser tóxico. E aí o que ele fala é isso: se eu dou um medicamento ou uma substância, né, que causa os mesmos sintomas que a doença está causando, a tendência é que o meu corpo entre em equilíbrio, porque ele vai lutar, né, contra essa patologia que está acontecendo, ele vai se auto-equilibrar, tá? Então, a ideia da homeopatia é que o nosso corpo mesmo se reorganize. E, então, dessa forma, se eu utilizo uma substância, né, como ele está falando aqui, que apresenta os mesmos, né, que numa pessoa saudável leva esses mesmos sintomas, se eu diluir essa substância e dar para a pessoa doente que está com esses sintomas, a tendência é o corpo dela se reequilibrar e ela, então, cessar essa patologia. O que mais? Apenas quando se sabe a totalidade, né, sintomática do doente, ó. Então, quando eu sei o total dos sintomas, tá? E não apenas, deixa eu sair aqui de novo, e não apenas da doença, tá? É que há a possibilidade de encontrar um medicamento
mais semelhante possível para encontrar a cura. Ou seja, aqui ele está falando assim, não adianta eu saber de uma parte do que a pessoa está sentindo. Eu tenho que saber de tudo, né? Desde a parte emocional, de tudo, todas as patologias, o que a pessoa está sentindo assim de dor, o que a pessoa está sentindo às vezes no sono, se ela dorme bem, se ela não dorme, né? Qualquer sintoma é importante para gente, porque apenas quando eu descobrir toda essa totalidade é que eu vou ter então como achar o meu medicamento, tá? E a individualidade e totalidade são aspectos essenciais para a homeopatia, né? Então aqui nós temos o medicamento, ele é único, né, para aquele indivíduo. O médico, então, quando ele consegue achar todos os sintomas, ele vai na matéria médica homeopática, achar qual é o medicamento, ver qual é a diluição, né, que usualmente se prescreve, para poder, então, dar esse medicamento para a pessoa. Vocês perguntaram também, né? Ah, como que sabe quanto que é diluído? Pessoal, na homeopatia, nós não vamos utilizar a substância num nível, né, de diluição tão baixo a ponto que ela vá causar os sintomas. Por quê? Quando a gente dilui essa substância, o Hahnemann, né, durante anos de estudo dele, da vida dele, ele observou que mesmo a substância diluída, ela não causa toxicidade, né, mas mesmo assim ela ainda consegue ser capaz de fazer com que o corpo se reequilibre, porque está numa quantidade, né, ultra diluída, então o corpo consegue combater aquela substância e em si, né, nesse aspecto, tratar os sintomas da doença, tá? Por isso que nós temos essas diluições. Mas tem algo a mais aí também, tá? Bom, então a lei dos semelhantes, né, qual que a gente está falando agora, ela vem aí como uma lei natural de cura, né, e adota o lema, a frase de Hipócrates. Eu já falei para vocês, quem for para a área da homeopatia, assim como eu fui, essa frase é primordial, né? Então, similia, similibus curentus, ou seja, semelhante, cura semelhante, tá? Para nós na homeopatia é assim que nós vamos observar o ser humano e ver a doença, tá? Então, segundo Hahnemann, significa que uma doença é curada por um medicamento que produz, né, experimentalmente em um homem sadio, são, né, sintomas semelhantes aos apresentados pela doença que ele tem, tá? Ou melhor, tem a potencialidade de curar. Então, é o que eu estou explicando para vocês aí. Eu vi que nós temos discussão em cima disso. Eu fui tirando algumas dúvidas, né, que alguns colegas foram me enviando aí no particular, mas se permanecer, vocês podem ir me falando aí, a gente vai conversando, tá? Bom, e aí, como que é essa experimentação no homem são, né? Então vamos ver aqui, ó. Hahnemann, ele percebeu a necessidade da experimentação no homem sadio, tá? Cujas anotações referentes a qualquer alteração induzida pelo medicamento são percebidas e catalogadas na matéria médica. Ou seja, o que ele pensou? Bom, eu sei que eu tenho uma substância X aqui. Vamos pegar lá, uma substância X aqui, né? X. O que ele fez? Ele usou essa substância aqui, ele deu para uma pessoa saudável, né, essa substância, para ver o que ela fazia, né, o que acontecia. Aí a pessoa vai apresentar lá a reação a essa substância. Então, a pessoa pode apresentar uma sonolência, uma diarreia, né, uma dor de cabeça, dependendo do que for, ele vai catalogando. Por isso que a pessoa tem que estar saudável, né, para poder catalogar certinho o que a pessoa está sentindo. E aí, o que ele propõe? Ele propõe essa substância aqui como um medicamento homeopático, né? Vamos, então, diluir essa substância, administrar para uma pessoa que tem esses sintomas para ver, então, se conseguimos atingir a cura daquela pessoa, tá? Ele se preocupava tanto com a exatidão desses dados que ele até propôs, né, um método científico, né, uma metodologia científica, para que houvesse a comprovação do método de cura, né? Então, os estudos dele foi muito bem catalogados, foi muito bem estudados dentro aí da parte da metodologia científica, tá? Dessa forma, ele estabeleceu critérios, né, até protocolos rígidos, né, para sua época, capaz de fazer com que esses catálogos fossem de uma maneira sistematizada, ou seja, que não tivesse nenhuma informação ali errônea, né, sobre essas substâncias.
E aí ele excluiu a possibilidade de fazer experimento em animais. Na homeopatia a gente não tem esse experimento desses medicamentos em animais. Por quê? Porque ele considerava o ser humano, né, com características específicas e diferenciadas. E outro, o ser humano tem a capacidade de falar o que ele está sentindo, né, ao ingerir uma substância. E também descartou a possibilidade de pesquisar em indivíduo doente, né, pessoal? Por quê? Porque se ele dá um medicamento, esse medicamento que ele está testando para uma pessoa que já está doente, ele não vai saber se aqueles sintomas que vão apresentar é da substância que ele está testando ou não, tá? Então, por isso que a experimentação, né, o pilar de experimentação, nome sadio, para a gente poder verificar realmente quais são os sintomas que aquela substância causa numa pessoa saudável, cataloguei ela. Aí, quando eu for usar para uma pessoa doente, né, eu vou estudar ali os métodos de diluição, ver qual se encaixa aí, né, no padrão, qual medicamento vai responder melhor, e aí eu então administro isso para a pessoa que estiver doente, ele se torna um medicamento. Doses mínimas e dinamizadas. Então, ó, Hahnemann observou, eu já falei isso para vocês, né? Deixa eu aparecer aí, ó, que a dose diluída podia amenizar os sintomas lesionais, né? E evitar agravações secundárias da doença. Então, por exemplo, a pessoa está doente, está sentindo aqueles sintomas. Ele percebeu que ao dar esse medicamento diluído funcionava também, né? Além de prevenir a intoxicação, porque se eu uso essa substância, né, pura, sem fazer nenhuma diluição, você vai intoxicar essa pessoa. E a ideia não era essa, né? A ideia é a gente fazer com que o corpo tente aí controlar esses sintomas que estão sentindo, né? Então, mesmo assim, continuar com a propriedade terapêutica esperada, ou seja, mesmo diluído, ele continua com a propriedade terapêutica do medicamento, tá? Como funcionam as diluições? Então, a diluição principal que nós temos aí, nós temos outras diluições que vocês vão aprender aí comigo, tá? Mas a principal é 1/100, tá? Então, é a escala centesimal, ou centesimal Hahnemann, que é o CH, que aparece aí nas caixinhas, tá? Então, 1/100, escala centesimal. E observou, então, que a energia de cura do medicamento era incrementada de forma a proporcionar respostas mais rápidas, além de evitar a toxicidade da substância ingerida. Então, ó, eu tenho aqui a tintura mãe. A tintura mãe é o que eu utilizo para fazer o medicamento homeopático, é a substância pura, tá? Pode ser, por exemplo, veneno de cobra. Veneno de cobra é um medicamento homeopático, né? Ele vai ser diluído para ser um medicamento homeopático. Então, o que eu faço? Vou fazer a primeira diluição, tá? Aí eu peguei da tintura mãe, coloquei aqui, né? Então, ou seja, tintura mãe mais 99 partes do diluente, tá? Aí coloco uma parte da tintura mãe, 99 partes do diluente, faço a agitação. Aqui, ó. Fiz a agitação. Importantíssimo passo, a sucção, né? Que dá para fazer manualmente ou dá para utilizar um aparelho. A partir do momento que eu fiz essa diluição, diluí isso aqui, né, a tintura mãe, uma parte, para 99 partes do diluente, fiz a sucção, eu tenho, olha só, a 1CH. Então, é a primeira parte da diluição, a 1CH vem daí. Mas, professor, tá, mas eu tenho aí um medicamento que está em 6, CH em 9, CH em 5, então você vai fazendo isso até atingir as CHs posteriores. Quer ver, ó? Aqui está a segunda, né? Então, ó, aí eu vou pegar essa primeira CH. Eu vou tirar uma parte dela, colocar para 99 partes do diluente apropriado. Então, se eu estou fazendo aqui em líquido, por exemplo, eu vou tirar 1 ml daqui 99 e diluir 99 ml do diluente, tá? Vou agitar, fazer a sucção, 100 sucções. Agitei, quando eu acabei de agitar, eu tenho então A2CH. E aí, ó, aqui como está mostrando na setinha, você vai fazendo a diluição até a diluição pedida pelo médico, tá? Bom, então, segundo as suas observações, o poder dinâmico dos medicamentos era despertado após cada diluição ou agitação. Ou seja, ele percebeu, Hahnemann, né? Percebeu que o medicamento ele continuava potente depois que era diluído e também agitado. Então, essa agitação, tá? Que é a sucção, é extremamente importante para a gente fazer um medicamento homeopático, né? É uma das bases aí da homeopatia. É a dinamização. Dinamização, ou também chamado de sucção,
é essa agitação que nós vamos fazer aí no medicamento, tá? Bom, o princípio da potencialização acontece via diluição e sucção, tá? Então, a potência é essa daqui, é o CH, né? Quanto CH? Olha aqui eu tenho 7, 9. Tem médicos que usam 30, 100, né? CH. E esse processo vai dar o nome de dinamização, tá? Que é o que a gente está fazendo. Essa parte, pessoal, essa parte aqui nós vamos fazer na prática para vocês conseguirem compreender, entender, né, mais como que funciona um medicamento homeopático. E a parte de prescrição, que nós vamos entrar aí em discussão aí na próxima aula, eu já vou mostrar para vocês algumas coisinhas, tá? Bom, medicamento único. Lembra, é o outro pilar lá da homeopatia. Então, nós estamos passando aqui pelos pilares. Medicamento único, tá? Olha só que interessante. Então, a escolha de um único medicamento, né, exige do clínico profundo conhecimento da matéria médica. Todo mundo pergunta, como que ele vai saber, né? A gente tem uma lista de perguntas que a gente passa para o paciente, com todos os sintomas, tudo que pode estar acontecendo. Ele vai nos respondendo, o paciente, e aí a partir daquele momento que você está com as respostas e observando o seu paciente, você vai lá para a literatura médica, que é chamada de matéria médica homeopática, para procurar o medicamento que mais se assemelha ao quadro de sintomas do seu paciente, tá? Então, sendo assim, esse é um dos princípios mais difíceis de ser executado. Por isso que está gerando dúvidas aí, né, que vocês estão jogando. Então, pessoal, o que acontece? Eu tenho esse quadro de sintomas, aí com o quadro de sintomas do paciente eu vou lá na matéria médica, que é um livro, tá? Vou observar, vou lá ler quais são os sintomas que apresenta, e aí eu vou escolher o medicamento, tá? Que é o meu Similium, tá? Esse medicamento único é o Similium, é aquele que é o mais semelhante ao quadro de patologia do meu paciente. Bom, ó, os sintomas individuais e peculiares do paciente são priorizados pelo médico, abrangendo a totalidade do indivíduo, tá? Lembra, totalidade do indivíduo. Bom, do indivíduo e do paciente, né? O que mais? E deixando o diagnóstico clínico para segundo plano, né? Para a escolha do simílio. Então, o que acontece? Na homeopatia, nós vamos verificar todo esse quadro de sintomas, inclusive a parte psicológica, e o diagnóstico clínico seria assim, a patologia em si. Primeiro nós vamos ir tratando, né, desse quadro sintomático, para ver qual é essa patologia, né, para ir chegando perto do que é a patologia que o paciente tem. Nesse ponto, né, do nosso estudo, podemos afirmar que o sintoma é a chave do princípio da similitude. Então, eu só consigo achar o medicamento único, né, que é o similium que a gente fala, pela característica que o paciente está apresentando, todas elas. Aí a gente acha que isso daí é o princípio da similitude, né? O princípio da similitude é eu pegar lá na matéria médica um medicamento que abrange todo o quadro de sintomas do meu paciente, tá? E aí, uma das coisas também que eu já vou deixar bem claro eu estou tratando essa pessoa, tá? Então, vamos supor, tá, eu estou tratando a pessoa pelo quadro de sintomas e a pessoa está a causa original desses sintomas, vamos supor, é algum agravante no fígado. E isso não exclui, né, essa pessoa ter que ir para uma cirurgia, essa pessoa ter que procurar o médico, né, da ocidental, vamos falar assim, da nossa medicina, para poder continuar o tratamento. Lembra, a homeopatia ela tá para ajudar, né? Ela é um complementar, ela não é alternativo, né? É uma prática complementar. Então, você vai tratar o seu paciente com um medicamento homeopático, mas isso não exclui a possibilidade dele ter que tomar um alopático também. Bom, vamos falar sobre as escolas médicas homeopáticas. Eu perguntei lá, né, só para deixar a atividade que a gente tem que ter algumas atividades aí para contar com uma nota, e uma delas é essa, né? É quais são as escolas médicas homeopáticas, para vocês colocarem lá, falarem aí, né, até com as próprias palavras. Por quê, pessoal? Muita gente que está aí, né, igual vocês já estão trabalhando aí em farmácias, em drogarias, e já vem com algumas questões. Fala assim, mas tem um médico homeopata que ele está prescrevendo mais de um medicamento, né? E sendo que o princípio da homeopatia é um medicamento só, né? Por quê, pessoal? Porque tem divergências, tá? E aí foram nascendo o que a gente chama nas práticas complementares de saúde
de escolas. Então, vamos supor, Hahnemann, ele foi lá e postulou toda a homeopatia. Só que aí vem um médico e ele fala assim, não, mas eu quero trabalhar não com medicamento só, eu quero trabalhar com dois, por exemplo. Né? Ou eu quero prescrever outros tipos de medicamento que são da mesma filosofia. Aí o Hahnemann ele ia falar assim, não, mas né, os nossos médicos só trabalham prescrevendo um único medicamento, aquele que se aproxima ao quadro dos sintomas do paciente. Aí o cara fala assim, não, eu vou tentar, né? Vou tentar dar dois, vamos ver como funciona. Aí o médico tenta, fala assim, eu consegui chegar à cura do meu paciente também. Então começa a abrir uma divergência, por exemplo, então de pessoas que dão um medicamento só e pessoas que dão dois, tá? Essa nova ideia que nasceu a gente chama de escola. Isso para qualquer situação, para acupuntura é assim, né? Para homeopatia desse jeito. Então, a Ayurveda também, a medicina Ayurveda. Então, escola homeopática é quando aquele conjunto de médicos, de terapeutas, eles trabalham com uma filosofia própria, né? Que eles mesmos foram ao longo de anos também fundamentando e desenvolvendo, tá? Então, apesar de Hahnemann procurar individualizar o quadro sintomático do paciente, observando apenas o desequilíbrio da energia vital, ou seja, aquilo que deixa o paciente doente. Lembra, aqui nós estamos trabalhando com a energia do paciente. Não confundam com a parte da alopatia, tá? Bom, então eu quero saber o que está deixando esse paciente doente, nós vamos ir organizando isso, tá? Dentro do tratamento. Existe divergência entre seus seguidores. Graças a isso, como eu te expliquei para vocês, surgiam algumas linhas ou escolas homeopáticas. Cadê? Deixa eu sair daqui da frente. Cada qual com a sua peculiaridade na arte de curar. Então, não quer dizer que uma funcione e a outra não, tá? Muito pelo contrário. Bom, as duas principais são o unicismo e o pluralismo. O unicismo, esse daqui, é aquele que é descrito com o Hahnemann, né? Então, prescreve um único medicamento, né? A maneira de Hahnemann, ou seja, assim como Hahnemann fazia, com base na totalidade dos sintomas do doente, né? Aqui, então, eu escolho o similimum, tá? Que é o medicamento único. Esses tipos de homeopatas são considerados ortodoxos, ou seja, aqueles que trabalham do jeito que Hahnemann fazia, tá? E aí também vem os pluralistas, tá? Os pluralistas, eles empregam mais de um medicamento no tratamento, né, do paciente aí, concomitante ou não. Então pode ser que ele trate dê um medicamento e depois daqueles sintomas tá resolvido, ele vai trabalhando o outro, tá? Ou senão ele dá os dois medicamentos ao mesmo tempo. Bom, normalmente os pluralistas prescrevem outros tipos de medicamento além dos homeopáticos. Então ele pode trabalhar com dois homeopáticos de uma vez, ou até mesmo com homeopático e com fitoterápico. Ou com homeopático e um floral, tá? Então esses são considerados pluralistas. Ou palavrinha que me pega. Os alternistas. Os alternistas, a prescrição são de dois ou mais medicamentos a serem administrados em horas distintas. Então, nesse caso, o alternista, ele pega, vamos supor, ele achou uma quantidade de sintoma que é tratada. E aí, ele vai tratar com um tipo de medicamento homeopático. E o resto dos sintomas, ele trata com outro medicamento. E aí, ele vai alternar, então, a dose, né, o intervalo das doses. Por exemplo, de manhã você toma esse, vai tratar esses sintomas e 2 horas depois você toma aquele outro. Tá? Bom, então aqui nesse caso um vai completar a ação do outro, atingindo a totalidade dos sintomas do paciente. Por quê, pessoal? Presta atenção. Você vê que no quadro unicista, eu sempre venho falando para vocês, escolher o medicamento que abranja, né, a maior parte dos sintomas. Eu sempre falo isso. Por quê? Porque às vezes um sintoma ou outro vai ficar de fora. Né? Então nós vamos achar o similium é aquele que mais se aproxima. Não que necessariamente tenha todos os sintomas da pessoa ali dentro, tá? Mas tudo bem, ele funciona. Eu vou tratar com um medicamento único esse meu paciente, quando eu estou nessa escola aqui, né, na unicista, que foi o que Hahnemann fez. Bom, aí o paciente vai se equilibrar, vai chegar lá a cura, tudo bem. Se ele atingiu a cura com um medicamento único, ótimo. Agora, se ficou um sintoma para trás, né, a gente vai trabalhar com o outro medicamento, por exemplo. Você pode trabalhar com outro medicamento. Vamos supor, a pessoa ficou doente,
tá lá, né, passou por toda aquela situação, e depois os sintomas fisiológicos passaram, só que a pessoa está muito triste ainda, né, muito para baixo, ela está se sentindo mal. Você pode trabalhar com medicamento para trabalhar essa parte, tá? Continuar, vamos supor, o tratamento homeopático com essa pessoa, com um só. Aqui já não, aqui o alternista ele vai trabalhar, vamos supor, o medicamento que pega um tanto de sintoma, e aí se ficou algum para fora, ele dá outro medicamento para o sintoma que ficou para fora, tá? É ótimo, é uma escola que funciona desse jeito. Os organicistas, esses são um pouco mais criticados, tá? Eu não gosto de falar de nenhuma escola, assim, em si, né? Eu tenho a minha escola que eu trabalho, que eu gosto mais, na hora de eu prescrever medicamentos homeopáticos, porque eu sou homeopata, mas todas elas vão funcionar, tá? Esses organicistas, a prescrição do medicamento é feito direto para o órgão que está doente, ou seja, ele é muito mais próximo da nossa medicina alopática. Então, se você está com problema de garganta, por exemplo, ou com problema no fígado, eles vão dar medicamentos que trabalham esse órgão, tá? Bom, enfim, essa conduta se aproxima da nossa medicina que fragmenta o ser humano em órgãos, né, e sistemas. Nessa visão organicista, o clínico fixa apenas no problema local, não levando em consideração os sintomas emocionais e mentais, que podem estar relacionados com o problema. Então, essa escola aqui, o médico ele é bem mais parecido com os nossos médicos alopáticos. Ele vai lá, te prescreve o sintoma, acabou, tchau, vai embora, né? Já um homeopata unicista, né, até mesmo pluralista, ele trabalha levando em consideração toda a parte emocional do paciente, né? Para nós, na homeopatia, isso é extremamente importante, tá? Mas, né, então, temos essa escola também que alguns médicos vão por aí, tá? E nós temos os complexistas. Esse daqui, pessoal, é mais esses medicamentos que estão aí na farmácia. Deixa eu sair aqui para vocês entenderem, tá? Então, ó, são prescritos 2 ou mais medicamentos. Ah, tá bom, 2 ou mais medicamentos. Para serem administrados simultaneamente ao paciente. Diferente, pessoal, daqui, ó, o alternista, né, ele vai alternar o medicamento em uma hora, o outro em outra hora, né, para eles não terem aí problema entre eles. O pluralista, ele vai dar o medicamento homeopático, ele pode dar um fitoterápico, um floral também, tá? Agora, a diferença do complexista é que ele põe tudo numa coisa só, né? Ou seja, são medicamentos que são administrados simultaneamente ao paciente no mesmo veículo, tá? Então, se eu tenho uma cápsula, por exemplo, você vai colocar os medicamentos todos lá naquela cápsula, diluído, mas tudo lá naquela cápsula. Ou você vai dar um medicamento em gota, né, vai ter mais de um medicamento homeopático lá dentro, tá? Bom, então eu tenho vários medicamentos e substâncias, tintura-mãe ou até baixas decimais. A gente tem também, pode ter medicamentos em diferente diluição, né, ó, em várias potências na mesma medicação ou não, tá? Então, nessa situação aqui, foquem nessa parte, tá? Que eu posso ter mais de um medicamento. Olha só, aqui ó, eu tenho alho cepa, tá vendo? Esse é um medicamento industrializado. Eu tenho alho cepa 3CH mais associações. Então eu tenho outras substâncias aqui dentro. Esse daqui é um medicamento complexista, tá? São medicamentos então que vendem aí em drogaria. Bom, ação sinérgica sobre o órgão funções com critério organicista ou nosódico. Vocês vão aprender o que é isso lá para frente. Mas podem ser uma substância, ser uma simples mistura de medicações variadas ou uma combinação de várias potências da mesma medicação. Ou seja, aqui eu tenho alho cepa mais associações, ou seja, outras medicações, tá? Que nem está citada aí. Mas vamos supor que ele faça um medicamento homeopático que tenha alho cepa, aqui está 3CH, né? Então alho cepa 3CH, 4CH e 10CH. Essa associação de diluição do mesmo medicamento também pode ser considerado complexista, tá? Bom, nesse caso também não leva em conta a individualidade e integralidade orgânica do meu paciente. Eu não vou levar em conta a parte emocional, porque esses tipos de medicamento também são prescritos daquela forma, né? Mas por um conjunto de sintomas ou por uma patologia. Olha só aqui, ó. Como esse daqui está só verificando a patologia, ó. Auxilia no tratamento das corizas e rinite, que é bem longe do que o Hahnemann falava, né? Essa escola é bem longe do que ele postulou, porque lá nós temos que ver o paciente como um todo,
né? Primeiro nós trabalhamos a energia vital do paciente, para depois ir verificando, né, o que eu vou fazer com a parte orgânica, os órgãos do meu paciente, né? Se ele precisa do que ele precisa ir aí, né? Aqui já não, aqui, tá com coriza, com rinite, toma um medicamento homeopático tal que resolve, tá? Aqui é bem longe da teoria. Mas é uma escola que funciona também, né, pessoal? Não vou criticar, tem bastante pessoas, médicos que prescrevem como escola complexista e eu sempre falo para os meus alunos, não tem escola melhor ou pior, né? O que tem é a gente resolver o problema do paciente. Na homeopatia, isso é fundamental. Em qualquer disciplina da parte, como que eu falo assim, da parte complementar, né, que antigamente era chamada de alternativa, o que nós vamos prezar vai ser resolver o problema da pessoa, tá? Bom, então, ó, a indústria farmacêutica utiliza esse método, pois de modo geral parece ter um amplo espectro de atuação e está visando mais a doença do que o doente, portanto, longe da ideia do princípio de similitude, tá? Então, lembre sempre disso. Tem homeopatas e tem farmacêuticos que falam assim, aquele lá nem é homeopata, porque ele segue tal escola não é bem assim que funciona. Se resolveu, ótimo. Bom, aqui eu vou falar um pouco, né, sobre as vias de introdução, posologia e eliminação do meu medicamento, tá? Vamos focar mais aí na parte de introdução e eliminação. Tem algumas outras informações que eu vou falar para vocês lá mais para frente na aula, que depois que a gente passar pela farmacotécnica, tá? Então, ó, a via oral é a via de administração mais usada para medicamento homeopático, mas não é a única. Grifa também aí, ó. Por quê, pessoal? Tem pomada homeopática? Tem, tá? Tem uma pomada homeopática para picada, por exemplo, né, de formiga, para coceira, também, que é muito boa, tá? Então eu tenho outras formas farmacêuticas que a homeopatia também pode se utilizar, tá? Ou aqueles, os glóbulos, né, por exemplo, eles não devem ser engolidos, né? Mas deixado em contato com a mucosa bucal para que rapidamente seja absorvido, ou seja, não há ação aí nem do estômago nem do fígado. Então, pessoal, ó, cadê eu? Apareci. Então, ó, se eu vou usar o medicamento em gota, você vai pingar lá debaixo da língua, por exemplo, né? E aí o corpo vai absorver, né? Então, não é um medicamento que você dilui assim e toma ele, engole. Eu até tenho formas farmacêuticas que você pode diluir, né, num copo, que é aqueles medicamentos homeopáticos para um ataque rápido, né? Eu acho que eu vou entrar em questão disso com vocês na aula de farmacotécnica, né? Que é um pozinho que você dilui em água para tomar. Aí sim, tá? Mas geralmente, na maior parte, assim, a gente usa a mucosa como absorção. Por exemplo, aqueles glóbulos, né? Que nós vamos utilizar aí na parte prática, ele é para você deixar na boca e ele vai diluir ali, ele vai, né, se dissolver, não é para você engolir ele, né? Professor, mas na farmácia que eu trabalho tem medicamento homeopático em cápsula, em comprimido. Aí sim, tá? Aí você vai ingerir porque eles são feitos para isso, tá? Mas as duas formas de administração principais, que é em gota ou o glóbulo, é assim que funciona, tá? Então, sempre lembrem dessas questões, né? Nós temos na homeopatia, os medicamentos são mais prescritos, que vai ali estar em contato com a mucosa, mas nós temos também comprimido, nós temos cápsula, nós temos pomada, nós temos várias situações, tá? Bom, o efeito do medicamento homeopático, olha, é o que vocês perguntaram, né? Então, ó, o efeito, pode grifar aí também, né? O efeito do medicamento homeopático, ó, não depende da quantidade da substância elementar presente nas diversas formas farmacêuticas, tá? Lembra, aqui nós estamos em uma outra filosofia, um outro ponto de vista. Então, não depende muito da quantidade de substância, e sim da qualidade do medicamento que foi introduzido ali. É muito diferente. Eu sei que vocês estão vindo de uma formação alopática, né, onde a gente tem que fazer, por exemplo, uma manipulação, tem que estar certinha a quantidade, né, em mínimos detalhes. Vocês vão ver que medicamento homeopático é diferente, né? Para vocês terem uma ideia, para eu impregnar um glóbulo, você pinga umas gotas, né? Você pinga uma quantidade de gota em cima dos glóbulos e vai chacoalhando ele, tá? É assim que eu impregno um medicamento.
homeopático. Olha que interessante. Então, prestem atenção nisso, tá? Deixa eu sair da frente. O que mais? O organismo ele reage, então, com base na qualidade da informação, como eu falei para vocês, ó. Qualidade da informação veiculada pela forma farmacêutica homeopática administrada. Então, o que eu preciso saber mais é se aquele medicamento homeopático que foi prescrito, tá? Ele tem aí, então, a ação ok, ele trabalha realmente aqueles sintomas, aquelas patologias. Por quê? A quantidade em si que está lá impregnada do meu medicamento nas minhas formas homeopáticas, formas farmacêuticas, não é para nós tão importante quanto é na alopatia, tá? Vocês vão entender isso ao longo da disciplina, vocês vão conseguindo entender como que funciona a homeopatia, tá? Bom, que mais? O primeiro passo, então, é pesquisar o similium, de acordo com a correlação da totalidade dos sintomas do paciente. Então, é isso que o médico faz. Ele vai pegar lá o paciente, vai sentar lá com o meu paciente, vou passar uma ficha para ele, vou perguntar tudo o que ele está sentindo. Consegui achar o quadro de sintomas do meu paciente, aí então eu vou fazer a pesquisa, né, de qual é esse medicamento que está na totalidade, né, atingindo toda a totalidade. Então, olha lá, achei o quadro patogênico, né, que eles falam aqui. O segundo passo é selecionar a potência, né, frequência de administração. Vocês perguntaram da potência bastante. Então, o CH ele vai estar descrito lá na matéria médica, né? Tem alguns que já é padrão. Ó, você usa esse em tal diluição, que é o que está descrito na matéria médica, homeopática. E aí o médico vai usar ele daquele jeito, tá? Só que também tem a frequência de administração. Então, você vai observar na matéria médica também se você vai tomar ele de manhã, tarde ou à noite, ou só de manhã à noite, ou só à noite, tá? É igual aos nossos medicamentos, né? O nosso medicamento você não tem um estudo, né, do medicamento na indústria para saber qual é o efeito que ele tem, né, o tanto de tempo que ele dura e quantas vezes você vai tomar, qual é a quantidade que você vai, né, dele que vai ter que ser ingerida pelo paciente para fazer a eficácia, tá? Aqui para nós, o que vai determinar é a potência do medicamento, que também foi um estudo que está lá descrito qual é a potência que você pode trabalhar, e a frequência também, tá? Tá lá, ó, você vai tal medicamento para tal sintoma, você tem que dar tal dia, de manhã, tarde à noite, por exemplo, tá? A dose adequada, né, capaz de estimular uma ótima reatividade orgânica. Aí nós temos algumas diferenças assim, por exemplo, a idade do paciente, ó, e até mesmo a vitalidade, sexo, pode interferir nesse último passo, tá? Então, o último passo dependente da doença, né? Você vai verificar também. Então, tem medicamentos, por exemplo, que o homem toma de uma maneira, a mulher toma de outra, tá? A idade também, dependendo da idade que eu vou fazer o medicamento, isso tem que ser levado em consideração, quantos ele vai tomar, né? Mas para nós esses fatores são mais importantes do que em si o peso, por exemplo, do paciente, que na alopatia é muito importante, tá? Porque lá o medicamento ele vai entrar em contato com o corpo humano, ele vai ter que selecionar o lugar-alvo, chegar numa quantidade eficaz ali para poder fazer a ação. Na homeopatia, nós estamos trabalhando uma quantidade de sintoma, então eu tenho um medicamento que ele vai dar só um start para o corpo, para o próprio organismo se recuperar, lembra? Então, não é um medicamento que vai fazer um efeito contrário, né? Aqui, o homeopático, ele vai dar o start para o nosso organismo para ele poder, então, chegar ao alto equilíbrio. Acho que deu para compreender, tá? Se ficou alguma dúvida, vamos continuar lá conversando no WhatsApp, que é bem legal, tá? Bom, aí eu já falei, não, aí eu tava falando desse, né? Eu tô falando assim. Então, apesar do similium atuar em todas as dinamizações, né? Então todas as dinamizações têm uma ação, tá? Em maior ou menor profundidade. Então é aquilo que eu tava falando, ó. Eu tenho lá na matéria médica homeopática, ó, eu tenho esse medicamento assim, assim, assado. Ele tem diluição 6CH e uma diluição, vamos por daí, 30CH. Se o sintoma está muito forte, aí vai estar escrito lá, né? Se a pessoa está muito ruim, está sentindo o sintoma está muito agravado, muito forte, dá na 6CH. Agora, se está melhorando ou se o sintoma já está mais brando, dá na 100 ou na 30, né? Foi a 30 que eu falei, então na 30, tá?
Essa matéria médica, eu vou trazer uma parte delas para vocês, tá? Porque para nós sermos homeopatas, nós temos que fazer uma pós-graduação. E na pós a gente vai ver essa matéria médica, que é uma literatura muito extensa, tem que estudar muito a matéria médica homeopática, né? Aqui na faculdade a gente vai ver uma pincelada da matéria médica homeopática para vocês entenderem como funciona. Bom, o que mais? Os medicamentos homeopáticos podem provocar aceleração, né, ou acelerar a eliminação de toxina pela pele, tá, pessoal? Então essa é uma das ideias do medicamento homeopático. Então, se o nosso organismo está com alguma patologia, alguma situação, esse medicamento homeopático ele vai agir, né? Vamos falar dessa forma. Ele pode fazer com que essa toxina, por exemplo, seja eliminada por diarreia. Ele pode provocar sudorese, né? Até erupções, tá? E esses estados não representam a sua eliminação do organismo. Isso quer dizer que o medicamento não está saindo por aí, né, em si, mas sim que ele está fazendo com que o corpo se reequilibre. Então, vamos supor, o meu corpo está com febre, por exemplo, estou com febre, né? Então, eu sei que o suor é um mecanismo natural do corpo para controlar a temperatura corpórea. Então, se eu estou com febre e tomo um medicamento homeopático, ele vai acelerar essa sudorese, eu vou transpirar mais, para diminuir, então, a minha febre, tá? Fazendo com que o corpo se reequilibre. Vamos supor que essa febre ela venha por uma infecção viral, por exemplo. Então, eu vou ter que esperar o meu corpo se reequilibrar, né? Tipo, eu vou diminuir essa sudorese com medicamento homeopático até que o meu corpo vença o vírus. Por exemplo, o vírus, na alopatia é assim também, né? Só que você vai tomar, em vez de você tomar um medicamento que acelera a sudorese, você toma um medicamento que vai trabalhar, né, em regiões lá do cérebro, do corpo, para controlar a temperatura, né, para evitar de aumentar a temperatura. Essa é a diferença, né? O homeopático ele vai acelerar a sudorese e o outro não, né? O outro vai diminuir a temperatura ali. Os dois funcionam, tá? Os dois vão funcionar da mesma forma. Só que o homeopático vai trabalhar uma resposta do próprio corpo e o alopático ele vai em algum receptor fazer com que aquilo pare de funcionar e aquele mecanismo cesse, tá? E aí o corpo vai curar, por exemplo, os nossos linfócitos, né? Os nossos leucócitos estão lá, vão trabalhar e aí ele vai então eliminar, vamos supor, o vírus e você vai atingir a cura, assim como na alopatia, assim como na homeopatia, tá? Isso é só um exemplo. Tem, lógico, por exemplo, se eu tenho uma infecção bacteriana, na alopatia nós temos medicamentos que são bactericidas, né? Antibacterianos, lá, eles vão trabalhar matando as bactérias. Na homeopatia, nós vamos trabalhar com esses medicamentos, por exemplo, homeopáticos, que vão fazer com que o nosso corpo tenha uma resposta mais rápida para o nosso próprio corpo matar aquela bactéria. Então, eu acho que deu para entender, né? Bom, esses estados não representam a sua eliminação do organismo, já falei, né? Então, fazer com que isso aconteça não é porque o medicamento está saindo por aí, tá? Por quê? Porque o processo ele não ocorre como ocorre com medicamentos alopáticos, tá? Quando eu paro de tomar um medicamento homeopático, essas reações que eu estou tendo, então essa diarreia, essa sudorese, né, o que o medicamento está fazendo, eles cessam mais cedo ou mais tarde. Então, eles param, né, porque o medicamento não está sendo mais utilizado. Então, na dependência da capacidade da reação, ou de sensibilidade do organismo, ou o grau de dinamização do medicamento também. Então, vai cessar essa reação que ele está fazendo no meu organismo, vai parar dependendo da CH que foi utilizado, de qual é o tipo de organismo que você tem, né? Se uma pessoa é mais idosa, por exemplo, né, vai demorar às vezes um pouco mais do que uma pessoa mais jovem para o medicamento, né, acabar aí o efeito dele. Mas é bem tranquilo, tá? Como eu falo para vocês, é um medicamento ultra diluído, ele tem essa ação de dar esse start. Então, nós não temos uma via de eliminação da substância que foi ingerida, assim como eu tenho na alopatia, tá? Porque aquela substância ela foi dar o start, ela está ultra diluída, lógico, né? Se entrou essa substância no seu organismo, ela vai ser processada assim como qualquer outra substância que cai aí na corrente sanguínea, que entra no nosso organismo, tá? Mas como ele está ultra diluído, ele é livre de efeitos colaterais e eu não preciso, né, fazer esse caminho
né, a me atentar tanto a esse caminho de eliminação, porque a substância que entrou no organismo é muito, 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 muito pouca, tá? Por isso que a via de eliminação é mais pelo corpo mesmo, né? Fazendo uma quebra lá no fígado, eliminado pela urina, tá? Ou pelas fezes também, o que não foi absorvido, é assim que funciona a eliminação normal do nosso organismo, tá? Bom, pessoal, hoje eu falei bastante, né? A aula até ficou um pouquinho maior aí do que eu queria, mas porque eu fui já trazendo um pouquinho das dúvidas de vocês, tá? Não esqueçam de responder, eu deixei lá só perguntando sobre essas escolas homeopáticas, né? O que é uma escola homeopática, para você explicar isso, né? Que a escola é a divergência de, da filosofia principal, tá? Pode responder assim. E aí explicar com as suas palavras cada uma delas, tá bom? Só para a gente contar a atividade do dia de hoje. E gostei muito da interação da sala, vamos tentar continuar desse jeito, tá, pessoal? Às vezes eu não respondo no mesmo dia, né? Igual o final de semana eu não tava, a gente não tive como responder, mas ao longo da semana nós vamos conversando tranquilamente, tá? Então, pessoal, boa noite e boa atividade aí para vocês.